irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos na campanha O Poder da Oração. Nós cremos no poder da oração e que nós possamos entregar tudo nas mãos do nosso Deus, porque nós sabemos que nós temos um Deus poderoso. Nós sabemos que nós temos um Deus que Ele pode tudo. Ainda que esteja difícil, mas o Senhor sabe todas as coisas. Aleluia, que nós possamos entregar tudo nas mãos dEle, porque Ele é poderoso e Ele é fiel. Aleluia, entregue tudo nas mãos do Senhor esta noite. Entregue a sua vida, entregue os seus problemas, entregue as suas enfermidades na mão do Mestre, porque Ele é o único que pode te acudir esta noite. Confia nele, confia nele, confia nele. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluias. Tudo entregarei. Entregue tudo nas mãos dele esta noite. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo.
Fique à vontade em nosso meio. Toma seu lugar de honra aqui neste lugar. Santo Espírito do Senhor. Pai, desde já nós repreendemos tudo que não te agradar, tudo que não for do Senhor, toda oração contrária, todo levante do inimigo. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. E que somente a presença do Espírito Santo de Deus possa permanecer neste lugar. Fique à vontade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que eu diminua e que o Senhor venha crescer cada dia mais e mais em minha vida. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, o Senhor quer falar conosco esta noite. Em Atos capítulo 9, versículo 40 ao 42. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou todo a gente da igreja, inclusive as viúvas, e as entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluias. Eu creio no poder da oração. Irmãos, nós vamos ler aqui para nós estarmos entendendo melhor esta palavra. Atos aqui, a partir do versículo 36. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego significa Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas,
e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, a introdução desse texto, ela fala assim que Dorcas foi uma cristã da cidade de Jope. E Dorcas ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. Aleluia. Irmãos, nós cremos sim no poder da oração. Irmãos, como Pedro fazia diferença ali. Irmãos, Pedro ali apenas estava passando em Lida, que era uma cidade próxima de Jope. Irmãos, mas o Senhor tinha usado ele ali para fazer tantos milagres. Ali ele já havia curado Enéas, que era um paralítico que havia 8 anos que ele estava acamado. Ali ele já havia sido curado. E ali várias pessoas souberam daquele milagre que o Senhor tinha feito através da vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E ali, quando aquela mulher, Dorcas, aleluias, Dorcas, ela era uma mulher que ela morava na cidade de Jope. E aquela cidade era uma cidade portuária. A cidade de Jope era uma cidade de embarque e desembarque de navios. Aquela cidade foi a mesma cidade que o profeta Jonas, na tentativa de fugir da ordem de Deus, que era que ele teria que ir para Nínive e pregar o evangelho para a conversão daquele povo. O profeta Jonas foi naquela cidade e ele embarcou ali, em destino para Tarsis. Essa passagem se passa em Jonas, no capítulo 1, no versículo 3. Irmãos, mas ali Dorcas, ela foi chamada de discípula de Deus. Dorcas foi no Novo Testamento, foi uma das primeiras mulheres ali chamada de discípula do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Discípula era aprender de Jesus, era ser um imitador de Cristo, era seguir os exemplos de Jesus. Isso significa discípula de Jesus. E Dorcas ali era considerada discípula de Jesus, porque ali Dorcas, ela fazia a obra do Senhor por amor. Dorcas era uma mulher que ela fazia a obra do Senhor não só dentro da igreja, porque nós temos que fazer sim dentro da igreja, sim, mas o Senhor nos convida a fazer lá fora, a olhar mais para os necessitados. O Senhor nos convida para nós fazermos a obra, assim como aquela mulher fez. Irmãos, naquela cidade havia muitas viúvas. Eu creio ali que era porque aquela cidade era uma cidade que tinha vários navios ali nos portos. E eu creio que seus maridos, eles trabalhavam ali na pesca e até alto mar pescar para trazer o sustento para o seu lar. E ali muitas das vezes eu creio que muitos morriam ali em alto mar. E aquelas mulheres, várias delas eram viúvas. E ali Dorcas, como uma serva do Senhor, uma discípula do Senhor, ela queria fazer a obra, ela queria ajudar aquelas mulheres. Mas o único dom que ela tinha era o dom de costurar.
aquele era o único dom que Deus tinha dado a ela ali naquele momento. E o que Dorcas fez? Dorcas usou o seu único dom para ajudar aquelas viúvas, para ajudar os pobres, os órfãos. Ela costurava túnicas, vestidos, ela ajudava, dava esmolas àqueles pobres, ela cuidava deles com amor, ela fazia a obra do Senhor com amor. Irmãos, nos dias de hoje, o Senhor convida eu e você a fazer a obra dele com amor. O Senhor convida eu e você a fazer a obra dele com excelência. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Se o Senhor te chamou, te escolheu, me escolheu, Ele quer que nós façamos a obra dele com excelência, porque é para o Senhor Jesus. Ali Dorcas, ela fazia a obra dela com excelência. Dorcas era amada por todos. Dorcas ajudava o próximo. Irmãos, ajudar o próximo. Quantas das vezes nós temos irmãos perecendo, nós temos irmãos passando dificuldades, e nós sabemos disso, e nós somos incapazes de tentar ajudar esses irmãos. Irmãos, muitas das vezes nós pensamos assim: a minha despensa está farta, eu tenho meu emprego, bom emprego, a minha família está bem, vai tudo bem com a minha família, eles estão com saúde. Quando das vezes nós pensamos assim, nós pensamos só em nós, e nós olhamos para trás e vemos o irmão ali necessitado, e nós fazemos vistas grossas. O nosso coração nem se toca e pensa: Senhor, eu preciso ajudá-lo. Talvez eu precise fazer uma cesta básica e ajudar esse irmão que está passando dificuldade. Talvez os irmãos estão precisando de uma oração. Às vezes é até mesmo um abraço, uma palavra de consolo. E quantas das vezes nós viramos as costas, nós pensamos só em nós mesmos. O Senhor essa noite vem chamar a minha e a sua atenção. Faça a obra do Senhor com excelência. Olha para o próximo. Assim como diz o primeiro e o segundo mandamento da lei do Senhor. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, como que nós vamos amar o nosso Deus que nós não estamos vendo? Se nós não estamos amando nem o nosso irmão que nós estamos vendo e presenciando a sua luta, nós não estamos amando, nós não estamos amando a Ele. Como nós vamos amar o nosso Deus? Irmãos, o Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta comigo e com você. Nós somos chamados para o Senhor, para fazer a obra. Irmãos, em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17, fala assim: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Irmãos, nós temos que ajudar o nosso próximo. O Senhor agrada a nossa bondade. O Senhor agrada. Amai o próximo como a ti mesmo. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Irmãos, em Tiago 2,26 fala dessa forma: portanto, como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra é morta. Irmãos, não adianta nós termos fé se nós não estiver acompanhada da obra. O Senhor quer chamar a minha e a sua atenção
chamou para evangelizar. Vai, evangeliza com excelência. Se Ele te chamou para ajudar o próximo, vai. Ele chamou todos nós para ajudar o próximo. Vamos fazer com excelência. Vamos fazer com excelência. E ali aquela mulher, tudo que ela fazia era com excelência. Mas aqui no versículo 37, Atos 9, no versículo 37 fala assim: mas naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Irmãos, a Bíblia não relata de qual doença que ela teve. A Bíblia só relata que ela ficou doente e morreu. E ali eles lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto, num andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava passando em Lida, eles enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Irmãos, Pedro fazia tanta diferença. Pedro era tão usado pelo Senhor, que ali ele estava passando em outra cidade, uma cidade próxima, que se chamava Lida. Mas ali, eles já haviam ouvido falar dos milagres que o Senhor tinha operado através da vida de Pedro. Ali naquele momento, eu creio ali que a esperança deles estava ali de Deus usar o apóstolo Pedro para até estar orando ali pela vida de Dorcas, para que ela fosse ressuscitada. A confiança daquelas pessoas ali era a última esperança deles, porque Dorcas já havia morrido. E ali eles sabiam que só o Senhor Jesus poderia operar um milagre. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão fiel, aleluia. E ali, aqui no versículo 39, então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Aleluia. Irmãos, naquele momento ali, Pedro mandou que todos saíssem daquele quarto. Naquele momento, aquele quarto alto ali estava significando ali um lugar de comunhão com o Senhor. Ele precisava estar a sós ali, porque ele precisava ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Irmãos, naquele momento ali era só Ele, Deus. Naquele momento ali era só Ele, Deus. Lá em Mateus 6,6 fala dessa forma: quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai em segredo, e Ele lhe dará recompensa. Ali naquele momento, Pedro ajoelhou ali perto daquele corpo, e ali ele sabia que tudo estava entregue nas mãos do Senhor. E creio eu ali que Pedro orou, Pedro clamou, falou: Senhor, está entregue em tuas mãos, seja feita a tua vontade, Senhor.
E ali aquela fé foi tão grande, que aquela mulher ressuscitou. Ali Pedro virou para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando ela viu Pedro, ela sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente daquela igreja, inclusive as viúvas, e entregou a eles vivo. Aquela notícia, ela se espalhou a respeito disso por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Irmãos, através daquele milagre, quantas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Era uma cidade que tinha tantos incrédulos, mas ali através do evangelismo ali de Pedro, como o Senhor usou aquele servo dele ali para operar milagres naquele lugar. E Dorcas foi o primeiro milagre de ressurreição que Deus usou Pedro para fazer. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Santo, santo é o teu nome. Irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo lá em Atos, no capítulo 5 e no versículo 14 a 16. Santo, santo é o teu nome. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo por causa dos milagres que o apóstolo fazia. As pessoas punham os doentes nas ruas e camas e esteiras. Faziam isto para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Irmãos, através da fé daquelas pessoas, o Senhor usava Pedro ali com poder e autoridade, porque o Senhor tinha dado sim poder e autoridades ali para aqueles apóstolos. O Senhor tinha falado: vai, cura os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, pregue a minha palavra. O Senhor deixou essa ordem para eles e deixou também para mim e para você, para nós ficarmos em comunhão com Ele, para nós fazermos a vontade dEle, permitir Ele nos usar conforme a vontade e o querer dEle, porque Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele é fiel, Ele é digno. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, lá em Apocalipse 22:12 fala dessa forma: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Irmãos, as nossas recompensas serão dadas de acordo com a nossa obra. Eu creio que quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, cada um de nós iremos prestar conta da nossa obra, do que foi feito. Cada um de nós iremos prestar conta das nossas atitudes. Irmãos, onde chega um homem e uma mulher de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Tem que fazer a diferença. Irmãos, onde chega um homem e uma mulher de Deus, as pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas.
elas têm que ver a diferença. Irmãos, assim como aquela discípula Dorcas, assim como ela fazia diferença, assim como ela se preocupava em ajudar o próximo, o Senhor chama a minha e a sua atenção. Vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Vamos buscá-lo enquanto é tempo. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. O Senhor está à procura de verdadeiras Dorcas. O Senhor está à procura de verdadeiras discípulas do Senhor. Discípulos do Senhor que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, então esta noite eu quero convidar você a refletir um pouco